Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje vou falar sobre um assunto que a maioria dos cristãos leigos não conhece a fundo. Vou explicar como funciona a hierarquia da Igreja Católica. Na Santa Igreja Católica, a nossa fé é organizada para ser coesa e sem divisões. Sendo assim, a unidade está presente em praticamente todos os níveis da Igreja. A nossa fé é una pelos dogmas. Nossos costumes são mantidos os mesmos e organizados pela tradição. Nossos ritos são organizados pela forma canônica e todos eles seguem o mesmo calendário litúrgico. E a nossa interpretação é uma e sem contradições, porque é regida pelo sagrado magistério da Igreja. Mas o que mantém toda essa unidade é a hierarquia da Igreja. A hierarquia foi constituída pelo próprio Jesus Cristo, quando ele escolheu os 12 apóstolos como sendo os líderes da Santa Igreja, e deu a eles o poder de passar essa autoridade adiante usando da sucessão apostólica. Sendo assim, a hierarquia da Igreja não é uma invenção humana, mas é de instituição divina, pois foi o próprio Cristo quem institucionalizou, e ela é mantida pelo próprio Espírito Santo. Porém, como eu já disse, nem todos conhecem a fundo como funciona essa hierarquia. Existem 3 níveis de hierarquia dentro da Igreja: os discípulos não ordenados ou leigos, os discípulos ordenados e os apóstolos. Os discípulos não ordenados ou leigos são todos aqueles que não pertencem ao clero, ou seja, são a grande maioria dos membros da Igreja, e eles funcionam como as testemunhas vivas de Jesus Cristo. O segundo nível da hierarquia são os discípulos ordenados. São aqueles que possuem os 2 primeiros níveis do sacramento da ordem, ou seja, são diáconos e sacerdotes. Os sacerdotes cuidam das comunidades e das paróquias, e os diáconos são aqueles que auxiliam o sacerdote. Já o terceiro nível estão os apóstolos, que são aqueles ordenados no terceiro nível do sacramento da ordem. E eles são os bispos, os arcebispos, os cardeais e o papa. Os bispos tomam conta das dioceses, que são igrejas que servem como administradoras de várias paróquias. Acima das dioceses existem as arquidioceses, que são cuidadas pelos arcebispos, que são administradores das dioceses menores. Já os cardeais são um grupo seleto escolhidos pelo Papa para fazerem parte do Colégio Episcopal. O Colégio Episcopal governa a Santa Igreja ao lado do Papa, sendo de importância mundial. Eles tomam decisões importantes para a Igreja como um todo e agem como o magistério vivo da Igreja. E por fim temos o Santo Papa, que é o Bispo de Roma. Ele é a autoridade suprema da Igreja e é também o sucessor direto do apóstolo São Pedro, agindo como um porta-voz direto de Deus na Terra. A principal função do Papa é governar a Igreja, porém em comunhão com todo o colégio eclesiástico, e também
proteger a unidade da Igreja e o cumprimento da verdade revelada, garantindo assim a salvação para todos os membros da Santa Igreja. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham um bom dia a todos.